Bart atira uma flecha negra no coração do Smaug, acertando o único ponto fraco que tinha nas escamas dele, e então ele cai na cidade do lago, e o norte da Terra-média pode respirar aliviado de novo, o medo acabou. O último dos grandes dragões estava finalmente morto. Só que ele não era o último exatamente. A maioria dos leitores assume que com a morte do Smaug é o fim dos dragões na Terra-média. Afinal de contas, até que faz sentido, em Senhor dos Anéis a gente não vê nenhum dragão sendo mencionado ou nenhum grande ataque de dragão. Porém, o próprio Tolkien discordava disso. Para ele, a morte do Smaug não simbolizava o fim dos dragões. E aqui a gente tem que prestar atenção em um detalhe da frase que normalmente é dita quando se fala da morte do Smaug. Afinal de contas, ele é chamado de o último dos grandes dragões. E esse grandes na frase faz uma total diferença. O Tolkien não colocou isso à toa lá e, além disso, ele também já respondeu isso em uma de suas cartas que a gente vai ver mais pra frente no vídeo. Mas pra gente entender o porquê dos dragões continuarem existindo mesmo após a morte do Smaug, primeiro a gente vai voltar lá pra Primeira Era. Afinal de contas, na Primeira Era os dragões eram totalmente diferentes. No período chamado Cerco de Angband, que é aquele momento em que os Elfos Noldor conseguiram finalmente cercar a Fortaleza de Morgoth por quase 400 anos, Beleriand vivia em uma paz tensa, mas ainda assim uma paz. Porém, a parte norte de Angband nunca foi fechada pelo cerco, as montanhas de gelo protegiam essa saída. E o Morgoth, querendo ou não, tinha tempo. E foi justamente usando esse tempo que ele criou algo que os elfos não conseguiam prever. O Silmarillion conta pra gente que o Morgoth passou alguns séculos na profundeza de Angband fazendo alguns experimentos, e o que saiu de lá rastejou pra fora ainda durante esse período do cerco. Mas foi no que chamamos de a Batalha das Chamas Repentinas que Glaurung, o pai dos dragões, apareceu em pleno poder adulto, soltando fogo pra todo lado. O Glaurung não voava, ele era um lagarto gigante que rastejava, porém ele cuspia fogo. E tinha um detalhe que era mais perigoso ainda do que o fogo que ele soltava. Ele conseguia entrar na mente dos heróis, apagar memórias, plantar mentiras. E o Morgoth percebeu que essa fórmula funcionou, então continuou aperfeiçoando ela. Até que então, no final da Primeira Era, na Guerra da Ira, ele soltou a sua criação final. Alguns dragões alados, e o maior deles era Ancalagon, o Negro. E para você ter uma noção, ele era tão colossal que quando ele caiu morto, o impacto do corpo dele destruiu as Tangorodrim, que eram as maiores montanhas vulcânicas do norte do mundo. E o Tolkien descreveu isso no Silmarillion. Se a gente for comparar, o Smaug perto do Ancalagon era quase como um filhote. Mas então, quando a Primeira Era terminou e o Morgoth foi expulso do mundo, a maioria dos dragões foi varrida do mapa pela hoste do oeste. O exército que os Valar enviaram, composto por elfos de Valinor e liderados pelo Onwë, conseguiram aniquilar quase todos os dragões que existiam, porém alguns sobreviveram. Provavelmente muito feridos, eles fugiram e foram lá para o extremo norte do mundo, longe de qualquer exército, em um lugar em que, no português, o nome é algo como Charneca Seca. E lá eles ficaram quietos por milênios de anos. E esse silêncio dos dragões durou por um longo tempo, até os anões decidirem se mudar lá para perto. E a gente consegue ver lá nos apêndices de O Retorno do Rei, onde o Tolkien descreve como os anões do povo de Dúr enriqueceram nas Montanhas Cinzentas, e então o barulho das picaretas e o cheiro do ouro acabou acordando os dragões da Charneca Seca. E o que veio depois disso foi uma guerra de extermínio. Eles atacaram em bando, destruíram as mansões dos anões, devoraram os reis e tomaram o tesouro dos anões. E esses dragões não eram todos iguais, vale a pena a gente lembrar isso também. Existia divisão provavelmente da biologia e da feitiçaria que o Morgoth usou lá na Primeira Era. A principal divisão era os Urulok, que são os grandes dragões de fogo, com ou sem asa. E havia também os dragões frios, sem fogo, porém ainda assim gigantes, com garras e força bruta que compensava bem essa falta do fogo que eles tinham. E um dos que aterrorizou o norte nessa época foi o Scathia, o Verme. Tem gente que assume que o Scathia era um dragão frio, porém o texto nunca especificou de qual espécie ele era exatamente. Então assim, isso de falar que ele era um dragão frio é teoria, apesar de que, na minha opinião, faz bastante sentido. O que os apêndices confirmam é que ele era um grande verme sem asas.
Ele roubou um tesouro imenso dos anões e aterrorizou a região até ser morto pelo Fran, que era o líder dos Eltodad, que são meio que os ancestrais dos Cavaleiros de Rohan. E a Terceira Era também tinha alguns dragões ativos. Vale a pena a gente lembrar quando o Gandalf fala pro Frodo, lá no capítulo A Sombra do Passado, que 4 dos 7 anéis de poder dados aos anões foram consumidos por fogo de dragão. Então, vale a pena a gente pensar no que isso significa. Afinal de contas, um anel de poder tem uma magia absurdamente densa. Então, para ele conseguir derreter um objeto assim, o fogo precisava ser uma temperatura muito alta. E o próprio Smaug se encaixa nessa Terceira Era como o maior de todos eles. Um Urlok alado que atacou a Montanha Solitária mais ou menos em 2770. Ele falava, pensava, planejava e conhecia técnicas de persuasão. Quando ele finalmente morreu lá em 1941, ele leva o título de Último dos Grandes Dragões. E como eu falei lá no início do vídeo, esse Grandes aponta para uma linhagem específica de magnitude e inteligência. Ele serve para remeter aos grandes horrores dos dragões da Primeira Era. O Smaug era o último capaz de destruir um reino inteiro em um dia sozinho, por vontade própria. Agora, os dragões mais fracos, os que não tinham todo aquele tamanho, aquele poder de pensamento, e esses continuaram a existir. E a gente não precisa nem mesmo teorizar sobre isso, porque lá em 1954 o próprio Tolkien respondeu isso na carta de número 144, onde ele diz o seguinte: dragões, eles não haviam parado, já que estavam ativos muito mais tarde, perto dos nossos próprios tempos. Eu disse algo sugerindo o fim dos dragões definitivamente? Se sim, isso deve ser alterado. A única observação que creio ter feito é que Smaug foi o último dos grandes dragões. O Tolkien é bem claro, a espécie em si sobreviveu e passou para a Quarta Era durante todo o reinado do Aragorn e ainda depois disso. Vale a pena a gente lembrar de que, na história do Tolkien, a Terra-média é o nosso próprio mundo e um passado pré-histórico numa era mítica. E o Tolkien fala na carta que os dragões continuaram vivos até quase o nosso próprio mundo ser como ele é hoje. Então o Beowulf, a Serp e outros contos medievais europeus de cavaleiros saindo para caçar dragões, dentro do universo criado pelo Tolkien, essas histórias seriam quase como registros históricos reais. Eles seriam quase que os últimos encontros da humanidade com os descendentes enfraquecidos desses dragões. E com o tempo, a magia foi sumindo do mundo, os elfos partiram para Valinor, os anões desapareceram, e os dragões, sem grandes tesouros para roubar, e com os heróis humanos cada vez mais dedicados a caçar eles, acabaram diminuindo. Não só em número, mas em questão da magnitude. Eles deixaram de ser criaturas do tamanho de montanhas, com capacidade de conversar e planejar guerras, e acabaram virando só alguns predadores. Então deixaram de ser aquelas feras monstruosas e a inteligência deles foi dando lugar para o instinto e o tamanho foi encolhendo. E você pode estar pensando, Fael, beleza, os dragões continuaram a existir, mas isso ainda não explica o porquê que durante o Senhor dos Anéis eles não apareceram. E bom, tem um motivo sim para o Sauron não ter tentado usar os dragões que ainda existiam e a gente vai falar sobre isso agora. Lá no livro do Contos Inacabados, em um texto que o Tolkien chamou de A Busca de Erebor, Gandalf explica o porquê que ele orquestrou a expedição de Thorin. Ele fala que o Sauron poderia usar o Smaug, e a ideia de existir essa aliança entre o Smaug e o Sauron poderia fazer com que o Smaug acabasse tacando Valfenda e Lúthien pelo norte enquanto a guerra acontecia lá no sul. E se isso tivesse dado certo, as forças do bem seriam esmagadas em duas frentes ao mesmo tempo. O Gimli mandou o Bilbo para lá justamente para impedir que isso acontecesse. Mas o porquê que o Sauron então não usou os outros dragões que restaram? Bom, primeiro que nenhum deles tinha o intelecto do Smaug para conseguir coordenar um ataque, nem fogo suficiente para derreter uma grande cidade. E o segundo ponto seria a questão do controle sobre ele. Afinal de contas, na Primeira Era, o Glaurung e o Ancalagon obedeciam às ordens do Morgoth, que era um Vala, um ser que tinha uma autoridade quase que absoluta sobre as criaturas que ele tinha feito. E o Sauron, querendo ou não, ele era só um Maia. Apesar de ser da mesma espécie, ele era de um nível inferior, e os dragões, como a gente sabe, são todos arrogantes, quase impossíveis de subjugar sem aquele poder específico dominante.
Então, sem o Morgoth acima, o Sauron teria que tentar manipular ou subordinar eles. O dragão só segue a ordem de que ele considera realmente superior. Então eu imagino que para o Sauron tentar coordenar um bando de dragões menores junto com os orcs de Mordor, provavelmente acabar terminando com alguns dragões comendo os orcs, talvez causando quase uma guerra interna ali entre eles. Sem o Smaug para agir por conta própria com intenção e estratégia, os que restavam dos dragões era um risco muito grande para o Sauron colocar no exército dele. Então eles continuaram lá onde eles estavam, todos quietos. Então, quando o Bilbo vê o Smaug dormindo sobre o ouro, ele tá vendo ali o último dos grandes dragões inteligentes e poderosos. Porém, a espécie continuou existindo e, cada vez com o tempo, eles foram mais encolhendo e ficando menos inteligentes. E como o próprio Tolkien disse, chegaram muito perto do nosso próprio tempo atual. Mas agora me fala, tem algum outro mistério da Terra-média que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro canal? Comenta aqui embaixo que eu faço o vídeo. Então é isso, meu querido, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, até a próxima, fiquem com Deus e fui!